Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 13 de dezembro, agora na Espanha, 10 horas em ponto, no Brasil, 6 em ponto da manhã. Gente, eu começo pelo gráfico de Renko, que é um gráfico atemporal, ou seja, cada box desse, que representa a variação de $2.000 no preço, pode demorar um segundo para ser desenhado, ou 100 mil anos, basta que haja ou não a variação do preço. Se a BTC ficar nessa cotação por milhares de anos, basicamente o gráfico não vai se movimentar. Mas se em um segundo a BTC explodir ou cair, basicamente o gráfico é desenhado sem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas tão somente com a variação do preço. Então é um gráfico que retrata uma inércia movimentacional muito mais brutal. Vocês vejam que naquela mega agulhada em que a BTC voltou a estressar o patamar, fez 90.500 no dia 5 de dezembro, depois fez 94.150 e 94.256 nos dias 9 e 10 de dezembro. Vocês vejam que a gente mal conseguiu perder a mediana do canal de Keltner aqui no gráfico de Renko. E agora a gente voltou a estressar essa faixa resistencial que virou um platô para esses boxes vendedores. Então isso aqui virou uma grande bandeira de alta. Gente, isso aqui vai acabar promovendo uma fuga ascendente proporcional ao mastro. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. No gráfico de 6 horas, basicamente a BTC sentiu a resistência imposta pela upper da banda de VWAP mensal, fez um recuo, mas lá no 4 horas a gente percebe que a BTC chegou a estressar um patamar de extrema sobrecompra, voltou, formou um pullback e pode facilmente devolver uma pernada impulsiva para um patamar acima de 120 mil dólares, acima de 111, podendo bater 120 mil dólares. Pode até bater algo acima de 120, mas é improvável. Essa próxima pernada deve travar na upper subsequente aqui da nossa grade de expansão logarítmica exponencial. Gente, eu reportei para os senhores que a partir de agora, enquanto o bull run não chegar ao fim, quando o bull run vai chegar ao fim? Vamos lá. Eu preciso explicar isso aqui diuturnamente para que vocês decorem e fiquem com isso de core salteado na cabeça. O bull run só vai chegar ao fim quando a dominância quebrar de cima para baixo os cumes aqui dessa congestão que representou o topo do bull run de 2021. Ou seja, enquanto a dominância não quebrar de cima para baixo 46%, a gente não estará desenhando o fim desse bull run. Então, enquanto a dominância estiver acima de 50%, não tem com o que se preocupar. Vai ser bombeamento de altcoins para cima sem dó nem piedade. E eu falei ontem que a partir de agora, todas as quedas serão muito curtas. A última queda foi uma grande oportunidade para quem estava esperando um momento de embarque. Parabéns a todos que embarcaram na última queda. Basicamente, boa parte das altcoins voltou para um patamar pré-dump, por assim dizer. A VAX já está 52, Solana já está 226, chegou a bater 203, TRX já está 0,28, chegou a bater na madrugada 0,30. Enfim, a Atom já está voltando para um patamar ali ligeiramente acima de 9 dólares, está 9,01. Daqui a pouco a Atom explode para 13. Todas essas quedas, na verdade, são descargas de desalavancagem, porque tem muita gente alavancada no sentido long e basicamente o book precisa ficar leve liquidando essa galera. Outra coisa que eu preciso falar para os senhores, essas quedas normalmente são acompanhadas de um FUD exagerado. Essa última queda foi concomitante a uma negativa da Microsoft de se expor ao Bitcoin. Mas é um FUD exagerado, porque a BTC não precisa do capital das Big Techs agora. E em algum momento as Big Techs vão se expor ao Bitcoin. Mas a principal notícia hoje é que o Goldman Sachs resolveu investir parte do seu tesouro em Bitcoin e ETH, ou seja, se as Big Techs não estão entrando, esse é o ciclo dos bancos. Vocês precisam entender isso. Esse ciclo é o ciclo dos bancos. O próximo dos bancos privados.
O próximo ciclo será o ciclo dos bancos centrais. As Big Techs, obviamente, elas estão percebendo que o fluxo de dados e riquezas está mudando de um mainstream, de uma força computacional centralizada para uma força computacional descentralizada. Pela primeira vez na história, no mês de novembro de 24, houve mais circulação de dados e riquezas por meio de USDT e USDC do que Mastercard e Visa, que os principais cartões de crédito do planeta, do que Mastercard e Visa somados. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o nosso bull run vai durar até a dominância quebrar o patamar de 46% para baixo. Então, o que a gente precisa ter em mente? Mais de 99% dos investidores criptográficos que vão segurar as suas altcoins até o momento correto, 99% deles não conseguirão sair num período adequado. Ou seja, alguns, porque a maioria dos investidores criptográficos ou saem cedo demais, porque ficam emocionados com vezes 2, vezes 3, achando que isso é retorno criptográfico, ou eles casam com um ativo e não vão realizar na hora certa. Então eu volto a insistir com os senhoritos. A métrica mais poderosa para a realização de lucro no momento adequado ainda é o controle da dominância. Por que eu falo da dominância, gente? Porque a dominância é a única métrica capaz de medir o fluxo de dinheiro em direção às altcoins. Quando a dominância está caindo, isso quer dizer que a liquidez do mundo cripto está indo para as altcoins, porque a participação do market cap da BTC dentro da totalização da capitalização da criptografia está diminuindo, ou seja, a participação do market cap da BTC dentro do total da capitalização da criptografia está caindo, ou seja, a liquidez está indo para as altcoins. Então, se vocês controlarem o percentual de stablecoins no próprio portfólio, por meio dessa métrica da dominância, vocês não terão problemas com esse ciclo. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente agora me mandando mensagem: ah, mas Renato, no último ciclo a dominância chegou a bater na mínima. A gente chegou a fazer na mínima no último ciclo, a dominância chegou a bater 40%. Chegou a agulhar para 39%, 38,84% em setembro de 22. Eu sei, mas é muito arriscado, porque se a gente linkar o fundo da dominância, vocês vão ver que a gente está formando uma LTA, uma linha de tendência de alta. Então, eu particularmente não acredito que a dominância vá perder 40%. Mas eu tenho certeza que ela vai quebrar de cima para baixo 46%. Não sei se ela vai chegar a 41%, mas quando bater 46%, 30% do meu portfólio criptográfico já estará protegido e exposto a stablecoins. Ah, mas Renato, eu opero BTC, ETH, Solana contra BRL. Tudo bem, se vocês amam o BRL, fiquem no BRL. Eu prefiro ficar exposto a stablecoins pareadas a 1 para 1 contra o dólar e contra o euro. Agora tem Euro Tether também. Isso vai de cada um. Se vocês acham que o real tá muito desvalorizado em relação ao dólar, fiquem em BRL. Quando eu falo stablecoins, eu só tô querendo me referir ao desembarque de altcoins e do mundo cripto também. Por quê? Porque eu, basicamente, ao final desse bull run, que vai acontecer quando a gente estiver namorando 42%, talvez até 41%, não acredito que nesse bull run a gente perca 40%, se a dominância perder 43%, você já tem que estar com mais de 70% do próprio portfólio exposto em stablecoins. Nós vamos fazer isso juntos no Gemas Altcoin Alert. Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque há uma força gravitacional latente que suga toda a liquidez do mundo cripto de volta para a BTC. Vocês não brinquem com isso. A liquidez do mundo cripto ela é inexorável e invariavelmente sugada de volta para a BTC. Vocês não brinquem com isso.
a 99% daqueles que estarão holdando criptoativos quando o topo para a BTC for desenhado vai ficar milionário só na tela. Eu insisto com os senhoritos, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, subdivididas em 3 categorias. As Super Large Caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde o risco dos senhoritos é insignificante, mas facilmente vocês nas Super Large Caps vão obter um retorno de vezes 4, vezes 5, talvez até vezes 6. A segunda subclassificação são as Middle Caps, que são aquelas altcoins com uma capitalização mediana, tem um market cap um pouco menor, o risco é um pouco mais alto, não é um risco tão mais alto assim em relação às Super Large Caps, mas facilmente nas Middle Caps vocês vão surfar 1 vezes 20 e por fim as Micro Caps e Small Caps, que são aquelas altcoins de market cap bem menor, o risco é bem mais alto, mas se qualquer das microcaps explodirem, facilmente vocês vão obter 1 vezes 50, talvez 1 vezes 100 ou mais. Não ousem tentar desafiar a métrica da dominância. Isso aqui é o principal termômetro para o nosso desembarque. Na seara fática, Goldman Sachs vai expor a sua tesouraria ao Bitcoin e à ETH. A principal razão alegada pelo Conselho de Administração é que a política tarifária de Donald Trump para a China vai impor uma mega desvalorização do yuan pelas autoridades monetárias chinesas, pelo Banco Popular da China, que vai acabar impondo aos americanos a convivência com uma inflação elevada. Segundo o Goldman Sachs, os chineses, como eles têm uma montanha de treasuries, eles vão manipular o câmbio do dólar contra o yuan como eles bem entenderem. E depois que o americano promoveu o freeze, o congelamento das reservas cambiais russas, os chineses não estão nem aí com relação à possibilidade de ter que torrar todos os treasuries que eles possuem, que não é pouco, são trilhões de dólares, para poder manipular o câmbio. O Goldman Sachs tem um prognóstico muito pessimista com relação à inflação. Segundo esse gigante de Wall Street, a política tarifária do Donald Trump vai impor uma mega desvalorização do yuan contra o dólar e isso vai acabar fazendo com que os Estados Unidos sejam obrigados a conviver com uma inflação próxima de 5, 6% ao ano. E os fluxos de entrada de recursos na Binance bateu inacreditáveis 24 bilhões de dólares e uma base de usuários que aumentou em 250 milhões só em 2024. Gente, a Binance tá virando um gigante cripto bancário global de muito peso. O papel, eu já falei aqui para os senhores que existe um mundo cripto antes da Binance e depois da Binance. A Binance criou pontes entre moedas fiat soberanas, entre moedas fiduciárias e o mundo cripto que não existiam antes da Binance. Eu sei que o CZ pagou um preço muito caro por ter criado todas essas pontes. Antes da Binance nem se falava em stablecoins do nível de USDC que transformam saldos no Bank of America ou no Wells Fargo em cripto da noite pro dia, não, imediatamente. Gente, quando eu cheguei na Europa em 2018, final de 2018, começo de 2019, para eu transformar 10 mil USDTs em euros era uma encrenca. Eu mandava para Bitfinex, a Binance não estava operando direito aqui na Europa. Ora eles tinham a possibilidade de conversão em euros, ora não tinha, ficava entrando e saindo essa possibilidade. Basicamente era só a Bitfinex, que é dos guris da Tether. Para quem não sabe, a Tether pertence aos fundadores da Bitfinex. E demorava D+1, D+2, 2 dias úteis para a conversão de 10 mil USDTs em euro. E o banco ficava perguntando de onde vinha o dinheiro. Agora, basicamente, o Santander aqui ficava
pedindo a origem dos recursos. Agora, basicamente, se eu quero converter 10 mil SDTs em euros, eu faço pela Binance. Os recursos saem de uma conta que vem no meu nome, aparece o meu nome como se fosse titular de uma conta bancária. Como eu opero a Binance Espanha, é como se a Binance Espanha fosse uma instituição financeira bancária na Espanha. Basicamente, o dinheiro entra no Santander vindo de uma transação que tem como origem o titular de uma conta que está no meu nome, ou seja, é muito mais autêntica as transações. Antes aparecia uma série de corporações que o Santander ficava me perguntando de onde veio o dinheiro. Agora não, o dinheiro vem do meu próprio nome. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O sistema bancário europeu, americano, e eu acredito que no mundo todo esteja assim, ficou muito mais interconectado com a Binance. A Binance é o verdadeiro divisor de águas para o mundo cripto. Se hoje a criptografia ostenta essa capitalização de 3,57 trilhões de dólares, o CZ ele é um dos grandes responsáveis por isso. Ele pagou um preço particularmente alto, ficou 4 meses na prisão, fez um acordo com a promotoria americana, cumpriu a sua pena, mas se o mundo cripto ostenta todo esse tráfego azeitado de recursos entre moedas fiat soberanas e o mundo cripto, isso se deve em muito ao CZ. E o deputado republicano French Hill, que vai liderar o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, promete analisar cada caso de debanking contra a indústria criptográfica. Para quem não se lembra, a gestão Joe Biden perseguiu todas as grandes corporações criptográficas que operavam com o sistema bancário norte-americano, promovendo o debanking. Ou seja, basicamente, os bancos que operavam com Coinbase, com Kraken, com Binance, eles eram basicamente desconectados do sistema. Vocês se lembram do que aconteceu com o First Republic Bank? Vocês se lembram com o que aconteceu com o Signature Bank, que foi liquidado porque era um banco crypto-friendly? Agora, tudo isso vai ser objeto de uma CPI nos Estados Unidos. Esse deputado republicano vai investigar cada caso de debanking, que é o desligamento de corporações criptográficas do setor bancário. A Binance sofreu muito nos Estados Unidos porque basicamente não encontrava um banco para operar. E agora, a própria Casa Branca, na gestão Donald Trump, vai exigir de cada banco que desligou corporações criptográficas uma explicação minuciosa. E se houver viés ideológico, porque nitidamente os democratas tentaram derrubar e destruir a criptografia nos Estados Unidos, cada caso de debanking deverá ser explicado. Principalmente o debanking que a Binance suportou. A Binance teve que mudar de banco toda hora. E eles até pensaram em criar um banco nos Estados Unidos por conta dessa desbancarização arbitrária. Aí o que aconteceu? Quando houve a quebra do Silicon Valley Bank, o CZ quis comprar o Signature Bank, que estava sendo liquidado justamente porque tinha uma postura absolutamente crypto-friendly. Mas aí os reguladores não aceitaram que uma corporação criptográfica comprasse um banco. Enfim, e aí o CZ também estava sendo investigado e estava lá no auge do seu acordo com a promotoria. Acabou que não deu certo. Mas agora tudo isso vai ser objeto de investigação pelo deputado republicano French Hill, que deve criar tipo uma CPI. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Janet Yellen, na maior cara de pau, a atual secretária do Tesouro norte-americano, que está de saída para dar lugar ao indicado pelo Donald Trump, o Scott Bessent, lamentou que a dívida soberana norte-americana tenha aumentado 15 trilhões de dólares sob a sua gestão. Gente, eu sei que na gestão Scott Bessent também não vai haver nenhuma grande mudança no aumento exponencial do endividamento norte-americano.
mas historicamente os democratas gastam bem mais que os republicanos. Ela assumiu a Secretaria do Tesouro norte-americano com os americanos devendo 20 e poucos trilhões. E ela está deixando a Secretaria do Tesouro norte-americano com os americanos devendo quase 36 trilhões. Parabéns, Janet Yellen. Ninguém vai sentir saudade sua. E a Rússia se aproxima de um acordo com os rebeldes que assumiram o poder na Síria para a manutenção das suas bases. Para quem não sabe, os israelenses estão bombardeando todas as unidades militares sírias legadas do regime Assad. Mas os israelenses não estão alvejando as unidades russas. Basicamente, há nesse momento uma conversação entre os rebeldes sírios que assumiram o poder na Síria, os russos, e há um acordo de cavalheiros entre russos e israelenses, já que os israelenses não estão alvejando bases russas na Síria. Basicamente, os israelenses estão ganhando posições, os israelenses tomaram o Monte Hermon agora na madrugada, aumentando o território israeli de forma estratégica, e esse acordo entre os rebeldes sírios que assumiu o poder e os russos pode promover um realinhamento geopolítico da região. E a Rússia lançou um grande ataque de mísseis contra instalações energéticas no entorno de Kiev. Parece que os russos querem deixar os ucranianos congelando nesse inverno. Mais de 30% da capital ucraniana nesse momento está sem energia elétrica. Gente, nesse cenário apocalíptico Mad Max, a BTC não tem força para perder 100 mil dólares, mas está namorando a aresta superior do que parece ser uma grande cunha. Aqui no gráfico de 6 horas, a gente já quebrou de forma ascendente essa cunha. É normal, depois de vencer uma resistência, voltar para prestar continência como suporte e depois explodir efetivamente. No semanal, a BTC só vai parar num patamar próximo a 120 mil dólares. Na minha leitura, vai ficar entre 111 e 120 mil dólares. Gente, daqui a pouco eu volto com a Avax, Polkadot, TRX, Solana. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.